Paz do Senhor, igreja. Como diz a irmã, graça e paz, paz e graça, paz. Tudo vem de Deus, moça. Tudo vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Daniel. Isso vai dizer, foi seu filho que inspirou você, né? O livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Apocalipse 3:20 diz que o Senhor está à porta e bate. Se você ouvir, se você abrir a porta do seu coração, Ele diz que Ele vai entrar, Ele vai cear contigo. Vai ser uma grande festa. Uma grande festa. E quando nós ouvimos essa palavra, logo vem ao nosso coração, essa palavra é para ímpio. Essa palavra é para aquele que precisa aceitar Jesus. Eu digo para você nessa noite, essa palavra é para todos nós. Jesus está nesse lugar. Ele está batendo a porta do nosso coração e Ele deseja entrar nessa noite, meu irmão. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai entrar. Ele vai cear com você. Amém? Acompanhe a leitura. Todos acharam? Olha aí do seu lado, direito, esquerdo, para frente, para trás. Todos estão com uma Bíblia. Daniel capítulo 3. Se tiver alguém aí, ajude, compartilhe. Obrigado. Amém? Todos encontraram? Diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe és dada, ó homem de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo se ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música. Os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, cujos são Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Eles não prestam culto aos seus deuses e nem adoram a imagem de ouro que você mandou erguer. Então Nabucodonosor, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos
e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante ele se mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimos, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um fio só de cabelo havia sido chamuscado, nem os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo sequer neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Esse último tema da Rede Jovem mexeu muito comigo, irmãos. Eu não sei com você, mas comigo está assim algo de Deus. Trouxe assim um impacto na minha vida. Não sei para você, mas para mim tem sido viver o reino. Viva o reino. E Ele tem trabalhado assim em mim de uma forma bem específica. Assim como veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, que nós precisamos ser moldados. Porque nós somos como um vaso nas mãos do Senhor. E nós precisamos ser moldados por quem? Por Ele. Pelo Senhor. Eu ministrei há um tempo atrás, eu creio que você deve estar se lembrado, Atos capítulo 9, né? Atos capítulo 9, resumindo, que aquele que muitas vezes é descartado, ele pode ser um vaso escolhido por Deus, e esse foi Paulo, escolhido por Deus, usado por Deus de uma forma surpreendente, de perseguidor ele passou a ser perseguido, aquele que perseguia a igreja passou a ser perseguido. E é exatamente assim que é o reino de Deus. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É o reino de Deus. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolhe os que não são para se tornar aqueles que são. Enfim, eu lendo esses versículos de Daniel, o que eu pude perceber a princípio, olhando para a vida desses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vejo que foram jovens que deixaram
ser usados por Deus. Olhando para Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu vejo jovens que eram convictos, não somente da sua fé, mas também da sua missão. Você tem uma missão, meu irmão. Você tem uma missão, meu irmão. Todos nós temos uma missão, independente qual seja a situação, independente de qual seja o nosso momento, nós temos uma missão. Eu fico imaginando se Deus nos chamássemos hoje, se Deus nos chamar hoje, se Deus te chamar hoje, meu irmão, eu vou te recolher hoje, como nós chegaríamos diante dele? Será que nós chegaríamos com a sensação da missão cumprida, do dever cumprido? Senhor, eu me coloquei à disposição para que o Senhor me usasse nessa terra em todo o tempo. Será que nós poderíamos dizer como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé? Será que nós poderíamos dizer como Paulo? Será que nós poderíamos dizer isso se Deus nos chamar hoje ou não? Qual seria a nossa posição diante de Deus? Porque a nossa missão, ela independe da nossa situação. Irmão, você não sabe qual é a minha situação hoje, você não sabe o que eu tenho vivido. Eu não sei qual é a tua boa justificativa para deixar de ser usado por Deus. Eu não sei. Irmão, é eu que estou precisando. É eu que estou precisando da graça, da misericórdia. Eu estou vivendo um cativeiro tão grande. Como é que eu vou poder ajudar outras pessoas? Como é? Como é que eu posso ser usado por Deus para evangelizar alguém? Como, Pai, na situação que eu estou? No cativeiro que eu estou, será que eu posso ser usado? No momento tão ruim da minha vida. Mas quem disse que em meio aos nossos desafios diários, Deus não quer nos usar? Deus, Ele quer nos usar. Quem disse que nesses intempéries da nossa vida, Deus, Ele quer mostrar quem Ele é, e ainda mais o operar dEle em nós, e através de nós, porque o mundo precisa conhecer a esse Deus a qual nós servimos. Agora, se nós como cristãos esperamos estar no momento pleno para ser usado por Deus, eu confesso que vai ser difícil. Vai ser difícil. Esses versículos que nós lemos nos ensina um pouco como que nós podemos e como Deus, Ele quer nos usar, Ele deseja nos usar, mesmo em momentos tão ruins da nossa vida. Esse livro de Daniel, ele é fantástico. Aliás, toda a Bíblia é fantástica. Agora, o livro de Daniel, o contexto em torno desse livro de Daniel, ele é interessante. Um cenário de cativeiro, um cenário de exílio. Sei que muitos de vocês sabem, mas muitos anos antes, Deus usou o profeta Jeremias para profetizar contra a nação de Israel e anunciar esse cativeiro de Daniel, onde a nação babilônica seria um instrumento de Deus para a correção do próprio Deus para o seu povo. A Babilônia seria instrumento para alinhar esse eixo moral e espiritual, na qual o povo estava totalmente desvirtuado. E Deus permite que a Babilônia invadisse Israel. Deus, Ele permite que a Babilônia então deportasse alguns judeus para serem escravos na Babilônia. Interessante que os babilônicos, eles foram espertos. Eles souberam identificar alguns jovens judeus que tinham potencial, que estavam um pouco mais além.
que tinha uma certa inteligência, que tinha uma certa sabedoria, para trabalhar no império babilônico, a favor de Nabucodonosor. E no meio desse crivo, no meio de tanta gente, eles fizeram uma espécie de triagem, uma espécie de pente fino, e pegaram os melhores judeus, os melhores. E entre eles, além de Daniel, estava Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Interessante que quando esses nomes de Ananias, Misael e Azarias, acredito que quando soava como uma afronta ao rei Nabucodonosor, soava como uma afronta, porque ele quis trocar os nomes deles. Nabucodonosor quis trocar o nome deles, Ananias, Misael e Azarias, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele quis trocar os nomes, tamanha era a afronta que o nome deles tinham. Daniel significava: o Senhor Jeová é o meu juiz. Foi trocado para Beltesazar, abreviação de nome Bel ou Baal. Ananias: o Senhor Jeová me trata com graça e amor. Foi trocado para Sadraque, abreviação de adoração ao Deus Lua. Misael: quem é o que o Senhor Jeová é. Foi trocado para Mesaque: quem é o que o Deus Lua é. Olha a mudança ideológica, olha a lavagem cerebral que eles estavam fazendo na cabeça daqueles jovens. E Azarias: o Senhor Jeová me ajuda. Mudou para Abednego, uma adoração ao Deus Nabo, Deus do conhecimento. Olha o que estava sendo feito na cabeça desses jovens, o que estava sendo feito com a vida desses jovens. Mas a coisa mais fantástica que eu vejo na vida desses jovens, que mesmo eles estando cativos ali na Babilônia, mesmo eles sendo arrancados da sua terra natal, mesmo com essa pressão toda, o rei Nabucodonosor tentando fazer uma lavagem cerebral neles, a essência deles não foi mudada. A essência deles não foi mudada. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, e ele decreta: ó, todos os povos, nações e línguas, quando ouvirem um som de instrumento, seja saltério, seja harpa, enfim, deve se prostrar à imagem, deve se prostrar, se ajoelhar, deve adorar a imagem. E quem não se prostrar vai ser jogado no forno micro-ondas. Brincadeira, fornalha. Vai ser jogado. E aí os instrumentos começaram a tocar, e aí chegaram os babilônicos para o rei. Chegou os caldeus e falou: ó, seguinte, rei, você deu a ordem, fez o decreto, que quando tocar os instrumentos, quando ouvir a música, o povo tinha que se prostrar. Mas, seguinte, eu reparei em 3 aí, ó, que o negócio não foi bem assim não. E foi justamente aqueles 3 lá que o Senhor escolheu para ser um dos chefes. Justamente eles não adoraram a imagem, eles não se prostraram à imagem. Verso 3 diz que Nabucodonosor ficou muito irado, e mandou chamar os 3. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não respeitaram os meus deuses, e se negam a adorar a estátua de ouro que eu construí? Parafraseando, né? Olha, até gosto de vocês, vocês são judeus diferenciados, mas seguinte, eu vou dar uma segunda chance para vocês, tá? Eu gosto de vocês, eu gosto. Quando vocês ouvirem a música tocar, por favor, quando o instrumento soar, por favor, se ajoelhe, adore,
Quando a música tocar, por favor, se prostrem. Porque se vocês não fizerem isso, eu não vou poupar vocês. Eu vou jogar vocês na fornalha. E eu quero ver quem é que vai livrar vocês. Qual Deus que vai livrar vocês? Eu acho fantástico. Fico imaginando, Fábio, um olhando para o outro. E aí? Estamos fechados naquilo? E aí, Henrique? Fechado? Estamos juntos? Fechado? Fechado. Eles viram para Nabucodonosor. Nabucodonosor, é o seguinte: nós não estamos com medo de você, não. Eu digo mais ainda: se você nos jogar na fornalha, o Deus, não estou falando Deus Baal, não, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Ele pode nos livrar. E não só disso, mas de qualquer outra coisa. Porém eu te digo mais, se estiver nos planos de Deus, nós passarmos pela fornalha, fica tranquilo, que não vai alterar nada em nós, não vai alterar nada em nós. Fico imaginando, irmãos, eu vou continuar crendo, eu vou continuar sendo instrumento de Deus, mesmo na fornalha. Pior que Nabucodonosor ficou mais endemoniado ainda. Ele pediu que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Diga aí para o seu irmão, já estava bom. Ficou melhor ainda. Isso para a numerologia judia, né, dos judeus, era o máximo possível, era batendo lá em cima, não tinha mais. E aí amarraram os 3, colocaram roupas neles, jogaram na fornalha. Interessante que o negócio estava tão quente, estava tão bom, né, que até os soldados mais fortes, não era igual eu assim fraquinho não, os mais fortes, foram jogar os 3 e morreram. E jogaram os 3 lá dentro. Eu creio que depois de um tempo, Nabucodonosor começou a olhar, e ele pergunta: ei, não foram 3? Não foram 3? Sim, Senhor, foram 3 que nós jogamos lá, mas eu estou vendo 4, e o pior que de tudo, é que eu estou vendo os caras andando para lá, para cá, os caras ficam andando, e esse quarto aí, ele parece o filho dos deuses, ele é tão belo, ele é tão resplandecente, ele é tão lindo. Eu estava vendo uma versão, essa aqui é uma, gosto demais dessa Bíblia, essa aqui é a xodó, né, Fábio? Se perder essa Bíblia aqui, vai, não sei o que acontecer com essa cabeça não. Isso aqui é xodó. Isso aqui tá, ó, tá faltando página, tá tudo. Essa aqui é companheiro, né, Fábio? Mas eu estava vendo uma outra versão, né? Uma outra versão, que a Bíblia de Jerusalém dizem ser a mais próxima possível da tradução original. Dizem ser. E naquela tradução diz que eles estavam ali andando dentro, e eles estavam ali andando, não somente andando para lá e para cá, e o negócio ali com chamas ardentes, mas essa versão diz também que eles estavam louvando a Deus, eles estavam ali bendizendo a Deus.
filho de Deus, crente é tudo doido mesmo, né? Tudo doido mesmo. E qual será que era a música, hein, Armando? Qual será que era a música que eles estavam cantando lá dentro? Qual será que era, Rino? Não há Deus maior. Se você sabe, adore. Não há Deus melhor. Aleluia! Não há Deus tão grande. Adore como nosso Deus. Mais uma vez. E Nabucodonosor ali olhando. A Deus maior. Ele não estava entendendo nada. Eles estavam andando ali no meio daquele fogo. Quero dizer para você nessa noite, meu irmão, talvez você esteja andando no meio de uma fornalha nesses dias, mas o Deus Criador dos céus e da terra, Ele está com você. Ele está caminhando com você. Ele está dentro da fornalha com você. Aleluias. E Nabucodonosor começou a olhar para aquela cena, começou a ver aquilo ali, e o fogo lá ardendo. Nabucodonosor ficando doido. Opa, que Deus é esse? Que Deus será que é esse? Nabucodonosor, peraí, mas vocês estão vendo o que eu estou vendo? Esses moleques, eles são ousados mesmo. Não dá. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ele já começa a reconhecer o poder de Deus. Ele começa a reconhecer o poder de Deus. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. O testemunho já começou a mudar. Começou a mudar o opositor. Ei, eu entendi, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não é tirar vocês da sua terra que não vai mudar a essência de vocês. Eu entendi, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não é mudar o nome de vocês que vai alterar a essência de vocês. Eu entendi. Eu entendi que não é lançar vocês numa fornalha que o testemunho de vocês vai parar. Saiam, saiam. E quando eles saíram, os líderes e todos aqueles que estavam ali chegaram perto e começaram a olhar. Olharam para a roupa. Interessante que queimou só a corda, né? Só a corda. Que eles estavam amarrados. Os cabelos, nada se queimou. Nem cheiro de fumaça havia. Nem cheiro de fumaça. E Nabucodonosor, através do testemunho deles, mais uma vez declara: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus enviou socorro para os seus filhos. Eles confiaram em Deus, queridos. Eles mantiveram seu testemunho mesmo nesse cenário tão difícil. Eles arriscaram a sua vida, mas não se prostraram. Olha o que o meu e o seu testemunho pode causar, meu. Olha o poder que tem o meu e o seu testemunho. E Nabucodonosor declara: todos, seja de qualquer lugar, seja de qualquer raça, qualquer crença, quem disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, serão despedaçados e a sua casa será destruída. E ele termina dizendo: nunca houve Deus que salvasse como este. Nunca houve Deus que salvasse como este. Será que você pode aplaudir ao Senhor?
Esse é um texto riquíssimo. Esse é um texto riquíssimo, que nós poderíamos extrair muitas coisas dele. Mas a primeira coisa que eu posso aprender com ele, tem muitas coisas, muitas experiências que Deus quer que eu e você nós passemos. Tem muitas experiências que para você pode ser ruim, pode estar doendo, pode estar causando lágrimas, pode estar causando dor. Mas se Deus quer que nós passemos, porque vai ser muito para o nosso aprendizado. Como a Luciana sempre diz para mim, faz parte do processo. Faz parte do processo. E não é só isso, Camila. O nosso testemunho nesses momentos, nesses momentos ruins da nossa vida e adversas da nossa história, pode ser um grande testemunho de fé. Grande testemunho de fé para aqueles e aquelas que estão ao nosso redor. Irmão, mas aquele filho de Deus está passando por tudo isso e ainda consegue cantar, e ainda consegue adorar. A dor dele está tão grande e ele continua crendo. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus tem uma palavra para você hoje à noite. Se fosse você, eu agarrava nela. Mantenha o seu testemunho, independente do que você esteja vivendo, independente do que eu esteja vivendo. Anuncia a tua fé, anuncia a Jesus, anuncia o teu Deus mesmo chorando. Existe uma frase muito conhecida no mundo, que um homem disse certa vez: pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Meu testemunho, o seu testemunho, muitas vezes tem muito mais poder que as palavras que saem dos nossos lábios. O nosso testemunho, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso modo de viver, o teu modo vai anunciar quem você é. Deus, Ele quer te usar assim. Ah, irmão, mas eu não sei falar, eu não sei versículos da Bíblia. O seu testemunho vai falar por você, meu irmão. E eu espero que fale bem. Deus espera que fale bem, né? Que anuncie a Cristo, que a sua postura seja a mesma que Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles tinham todos os motivos para se influenciarem na Babilônia. Eles estavam num patamar muito grande, mas mesmo assim eles permaneceram. Mesmo assim eles manteram o seu testemunho, mantiveram o seu testemunho. Eu não vou me prostrar. Sabe por que nós não devemos nos prostrar? Porque sempre tem alguém te olhando, além de Deus. Sempre tem alguém te olhando, observando muito mais o que você faz do que muitas vezes o que você fala. Porque muitas vezes nós falamos muitas coisas e não vivemos muitas dessas coisas. Porque às vezes falamos muito bem, mas o praticar é o mais difícil. Quando Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu vou assemelhar ao homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Porém, tem aqueles que ouvem e não a praticam. Eu vou assemelhar ao homem que construiu uma casa sobre areia, e veio os ventos, e veio a tempestade grande, foi e será a sua ruína. Seja testemunha de Cristo. Seja testemunha de Cristo. Porque nós estamos cercados, diz a palavra, de uma grande nuvem de testemunhas.
E o seu posicionamento pode salvar. Ouça isso, o seu posicionamento pode salvar. Pode arrancar da boca de Nabucodonosor o desejo de conhecer esse Deus a qual você serve. Mesmo em momentos de crise, deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar, varão. Como diz a Assembleia, né? Bem assembleiano. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus nos usar. O seu modo de enxergar a vida, de olhar as circunstâncias diversas, pode ser a sua maior pregação. Pode ser a nossa maior pregação. Nosso testemunho é uma das maiores armas de evangelização. Maiores armas. Como você é no trabalho, como eu sou no trabalho, em casa, no colégio, na rua, no trânsito. Entenda que isso fique bem claro em nosso coração nessa noite. Mas a questão é porque não temos agido assim muitas vezes. Porque não temos feito o que nós temos feito, ou o que não temos feito. Será que é essa mudança? Será que é essa deportação para a Babilônia? Não é o motivo. Não é motivo. Porque eles não pararam. Eles não pararam. Eles permaneceram. Será que mudaram o teu nome? Qual tem sido a tua fornalha? Quem tem sido o teu Nabucodonosor? Você já parou para pensar que esta fornalha que você talvez esteja passando pode ser uma grande arma para Deus mostrar a glória dele na sua vida? Já pensou nisso ou não? Já parou para pensar ou não? Interessante que eu vejo aqui que eles se colocaram à disposição de Deus para ser usado por Deus, independente da situação. Ele nunca te deixa só. Nunca te deixa só. O próprio profeta Isaías diz que ele é o Emanuel. Ele é o Emanuel. Faça chuva, faça sol, ele está lá. Ele está lá. O problema é que muitos discursos por aí diz que ele vai nos livrar da fornalha. Não livrar na fornalha, nos livrar da fornalha. Existe muito sofisma, existe muito discurso mentiroso por aí. Nosso Deus permite fornalha sim. Permite fornalha sim. Ele é um Deus que permite choro sim. Mas o interessante desse Deus, que quando nós estivermos dentro da fornalha, Ele vai estar lá com você. Aleluias. Ele estará com você. Não adianta a gente criar uma expectativa que Deus nos poupará das tribulações da vida. Porque quando ela bater a nossa porta, nós vamos acabar nos frustrando. Nosso cristianismo precisa mostrar, não um reino que nos prive das lutas, não uma religião mágica, não, mas mostrar a realidade. No mundo teremos aflições, bem-vindo ao clube. Mas o mais belo disse que no momento de dor, Ele estará conosco. No momento de dor, no momento da fornalha, no momento das chamas, eu tenho um consolo onde eu vou poder reclinar a cabeça e chorar.
O bom do Evangelho é que no momento dos maiores desafios da nossa vida, dos maiores momentos de crise, eu vou poder ajoelhar a Deus e dizer: Senhor, socorre-me. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, meu irmão. Socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu pastor e nada eu tenho falta. Nada eu tenho falta. Nabucodonosor está assim, ó. Nabucodonosor está, ó. Olha a fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor já tentou de tudo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Deus abrir a porta de emprego, Ele é Deus. Se Deus me curar, Ele é Deus. Mas também, se não, a minha ótica nunca será mudada. Nunca será mudada. Porque Ele é muito além disso. Entenda isso, meu irmão. Se talvez te pintaram outro Deus, se te apresentaram outro Deus, além desse da Bíblia, seja anátema, seja maldito. Chore, pode doer, mas Ele vai estar contigo. Ele está contigo. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Não nos deixaria órfãos. Seja instrumento diante das maiores adversidades da sua vida. Porque Nabucodonosor, ele é o alvo da tua missão. Os Nabucodonosores que estão lá fora, eles são os alvos da nossa missão. Eles são os alvos do nosso testemunho. Talvez eles podem ser o teu Saulo, aquele que te persegue. Mas ele vai mudar. Ele vai mudar. De perseguidor, vai passar a ser irmão. Vai passar a ser irmão. Assim como aconteceu com Saulo. Irmão, ele está me oprimindo. A situação está me fazendo tão mal. Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Calma, minha irmã. Nossa guerra não é contra Nabucodonosor. Não é contra Nabucodonosor. Não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é. Mas contra o nosso inimigo. E a nossa guerra, ela é espiritual, ela não é carnal. Tenha calma. Quem peleja por você é Deus. É Deus. Através da minha e da sua postura, até o seu opositor vai reconhecer o meu e o seu Deus. Você crê nisso nessa noite? Você crê? Se coloque de pé nesse momento.